Caminhos da reportagem de hoje, visita a cidade histórica de Goiás, Goiás Velho, ou a antiga Vila Boa, primeira capital do estado, que mistura o passado e o presente. Neste cenário bucólico nasceu o maior festival de cinema ambiental da América Latina, o FICA. Há 19 anos, o evento traz para a cidade de Goiás um movimento que muda a rotina de suas ruas de pedra, ocupando seus espaços e servindo de inspiração para grandes debates. O FICA estabelece um lugar que junta duas reflexões de extraordinária importância para o mundo. A reflexão sobre o setor audiovisual, sobre o cinema, sobre a linguagem, o processo do fazer audiovisual como elemento de comunicação entre os povos, entre as pessoas. De outro lado, as reflexões ambientais. Desafios que estão ligados ao futuro da humanidade, que passam por um cuidado maior com nossos rios, com as nossas florestas, com os nossos recursos naturais, com as espécies animais, com as espécies vegetais. Mas tudo isso ligado ao desafio de fazer com que homens e mulheres vivam com mais conforto, com mais alegria, com mais felicidade. O FICA ele é um festival que dialoga com o mundo e com as questões do mundo hoje. Quando a gente fala de ambiente, a gente vai além da do nosso próprio quintal e a gente tem que pensar no todo e no que está acontecendo de bom no mundo agora e o que é que está acontecendo de ruim, degradante e extremamente triste. Porque o audiovisual, ele pode colaborar e ele pode ter um efeito muito grande nessa, vamos dizer, luta, de alguma maneira, né? Aqui, o tapete vermelho se estende para as histórias reais de um mundo onde o cuidado com o próximo e com a natureza se torna urgente. É um filme sobre um rio, sobre a essencialidade da água, e ele quis o destino que ele estreasse no centro-oeste do Brasil, onde fica o coração do Brasil e as principais nascentes das grandes bacias hidrográficas brasileiras, entendeu? Caminho do Mar acompanha a trajetória do rio Paraíba do Sul, o mais importante do estado do Rio de Janeiro. Ele nasce em meio à Mata Atlântica, no estado de São Paulo, e deságua no Oceano Atlântico, no norte fluminense. O Paraíba do Sul é um rio que, por ter 1.150 quilômetros, ele tem vários rios dentro do único rio. Não é apenas aquele rio barrento às margens da Dutra. Onde ele nasce tem cachoeiras, onde o ciclo da cana foi feito abastecido com águas do Paraíba do Sul. O ciclo do café foi abastecido com águas do Paraíba do Sul. A industrialização brasileira é o rio que fez o Sudeste ser o que o Sudeste é, ou seja, no mínimo 10% do PIB. No documentário, o rio é o protagonista. Como é que um rio fala? Um rio represado, ele é revoltoso. Um rio com corredeira, ele tem um outro tipo de sonoridade. Então você tem que ter um pouco de paciência e tem que ter escuta. Em 6 dias de festival, foram mais de 50 horas de projeções. 25 filmes foram selecionados para a mostra competitiva, 15 estrangeiros e 10 nacionais. A cada edição, as produções inscritas devem abordar um tema diferente. Este ano foi Cidades Sustentáveis, o desafio do século XXI. Através da linguagem do cinema, fazer reflexões dos desafios que nós precisamos enfrentar para construir cidades que sejam mais saudáveis, mais aconchegantes, mais sustentáveis do ponto de vista ambiental e no sentido de garantir qualidade de vida para as pessoas, que é o lugar onde as pessoas escolheram para viver, né?
70% da população do mundo vive em cidades. Quando a gente fala da sustentabilidade de uma cidade, você pensa na plenitude da vida do ser humano ali. Uma cidade tem que ser acolhedora, tem que propiciar condições de trabalho, da pessoa se realizar como ser humano. A gente tem hoje, se muito tiver, eu arrisco até dizer que em torno de 6 mil habitantes, vamos botar 20% são nativos. São pessoas realmente nascidas na ilha. Então, hoje existem várias ONGs de proteção ao meio ambiente, proteção à tartaruga, proteção às baleias. Mas, cara, a gente está precisando de uma ONG que grite, que fale pelo noronhense, porque a gente está à beira da extinção mesmo, está ameaçado. Achei muito legal, interessante é que quase todos os filmes que estão passando estão representando o ambiente, a importância do ambiente mesmo na vida da gente no dia a dia. Então o filme que a gente assistiu representava uma ilha, falava das mulheres que moravam nessa ilha, e eu achei muito legal. Meu nome é Letícia, eu moro aqui em Fernando de Noronha já faz 8 anos, tenho 19 anos, vou ser mãe pela primeira vez. Eu tô no 6º mês, aí eu completo 7 na terça-feira, que é meu limite, por isso que eu tenho que viajar na segunda. É um filme que trata sobre a proibição do parto em Fernando de Noronha. As mulheres, elas no 7º mês de gestação, elas são expulsas da ilha e são obrigadas a ter o seu filho fora do seu local de nascimento, seu local de origem, né? E fazendo o filme a gente entendeu ali as questões que envolvem isso, questões ligadas a uma política voltada para o turismo, uma política fundiária também, porque o nativo ele tem um direito diferenciado à terra, então existe todo um projeto político para que realmente se faça uma esterilização fria da população local. A gente chega lá com uma câmera, as pessoas querem falar sobre uma série de problemas que muitas vezes estão cobertas por um véu de beleza colossal que realmente existe ali em Fernando de Noronha. E realmente o audiovisual, o cinema, ele tem esse potencial transformador. O cinema é um dos grandes veículos, né, para conscientização de qualquer tema que a gente queira enfocar. Para lembrar um acidente, para mostrar assim, um uso inadequado por um político daquele fato, né? Faz parte desse tipo de filme, né? Que é de conscientização, que é de focalização de coisas importantes que acontecem à nossa volta. Cuidado. O dia que chegou, vocês vão contar até 3, sobe a placa, lá em cima. Em setembro de 1987, um manuseio indevido de um aparelho de radioterapia abandonado gerou um acidente radioativo que envolveu centenas de pessoas. No FICA, uma amostra paralela reviveu a tragédia do Césio 137. Eu fiquei pensando muito sobre isso, sobre essa memória traumática. A gente tem vítimas ainda reivindicando seus direitos, pensando sobre como é que as suas vidas se desestruturaram. Existe um drama muito familiar nisso tudo, né? Algo do que Fica ganhou vários troféus no festival, entre eles o de melhor filme goiano, e foi premiado na Mostra do Filme Livre no Rio de Janeiro. É uma ficção de duas pessoas, uma avó e uma neta, que moram numa casa ao lado onde foi encontrado o Césio. E elas estão de mudança. Elas vão para uma cidade do interior porque a casa vai ser demolida. Esquecer disso significa negligenciar a nossa própria história. Eu achei super interessante, porque realmente colocou como se todo o desastre, toda a tragédia, ele praticamente expulsou as pessoas do local que eles moravam, que já estavam enraizadas, que já tinham história naquele lugar, sabe? Não sei se muda o mundo, mas eu acho que muda as pessoas, quando as pessoas saem emocionadas disso, né? Quando elas começam a divulgar o filme pelo boca a boca ali, comentar, postar, me marcar, me mandar inbox no Facebook, isso completa a minha existência como artista, e eu acho que a partir disso eu estou transformando pelo menos ali as pessoas mais próximas a mim, a minha comunidade, os meus alunos. O
FICA também é espaço de aprendizado nas oficinas e nos debates que tomam conta de diversos cenários da cidade. Foi num deles que surgiu o embrião da ideia do que seria a Agência Nacional de Cinema, a Ancine, criada em 2002 e que transformaria a produção do audiovisual no Brasil. Hoje nós temos uma política nacional de cinema e de audiovisual estabelecida. Nós vivemos um processo de transformação do setor audiovisual muito similar e acompanhando um processo de transformação do Brasil. Nessa trajetória, nós saímos de 30 filmes lançados no ano de 2002 para 143 filmes lançados no ano de 2016. O cinema ambiental cresceu com o fomento da produção de audiovisual no país e também com o despertar de uma consciência em relação às ameaças à sobrevivência do planeta. Mas poucos desses filmes chegam às salas comerciais. Quem está nos festivais que não são o cinema convencional, o cinema que estão nas grandes cidades, seja nos shoppings ou nos centros, né, das grandes cidades, a gente acaba tendo um espaço que é muito marginal. Então o cinema que educa hoje é o cinema exatamente que faz o contraponto do que se propõe o cinema, principalmente quando ele tem uma temática como o meio ambiente, entre outras, né? Não dá para falar de sustentabilidade hoje sem contrariar interesses, porque o mundo não é sustentável. A gente está vivendo numa sociedade doente. E a gente precisa semear o novo. E o novo contraria interesses. Então, parte do cinema ambiental é pedrada, é dizer assim, está errado. Se está errado, por que ainda existe? Porque tem gente que se locupleta do que está errado. Indústria do carvão, indústria do petróleo, quem constrói prédio no Brasil como se faz há 30, 40 anos, sem prestar atenção em modelos sustentáveis de construção, etc, etc. Mas não é só pedrada. É inspirar, é elevar assim a capacidade da gente buscar onde a gente eventualmente não está encontrando. Se não há solução aqui, em outro lugar haverá de ter. E existe. Então, é muito inspirador a gente ver uma linha cinematográfica que não conquista propriamente o circuitão comercial, que tem um lado subversivo, não está na televisão comercial, mas nem por isso deixa de ser espetacular, genial e inspirador. Os festivais como FICA são os lugares onde esse público se encontra. Produtores, na maioria independentes, trocam experiências e buscam alternativas para aumentar o alcance dos filmes. O pessoal daqui está começando a sentir a necessidade. A produção já se viu que está com um bom volume de coproduções, de produções, digo, e que agora começam com a necessidade de expandir, de ir para outros mercados, de ter conteúdo que possam vender para outros canais de televisão, para outros países. E o Brasil é um país que tem uma cultura muito diversificada. E é isso que muitos países precisam, esse conteúdo diferenciado. Um filme ambiental, no sentido literal da palavra, que traga uma luta ou uma valorização de alguma coisa natural. Ele tem um nicho, né, no Brasil ou no resto do mundo, mas eu acho que o cinema ambiental do Brasil virou um interesse internacional. Então as pessoas querem, os canais fora, as plataformas on demand, eles têm essa demanda, né, do público deles, de mostrar um Brasil ambiental. O que é uma estrada? Uma obra de engenharia? Não. Uma rodovia é muito mais que um espaço de tráfego de veículos. A estrada transamazônica é uma fenda no coração da floresta, que sangra grilagem de terra, desmatamento ilegal, conflitos, trabalho escravo e invasão de terra indígena. Sob a dominação violenta, empresas. A gente foi de Belém até Manaus através da Transamazônica, mostrando essa realidade que era que as comunidades estavam se organizando em sociedades jurídicas, sejam associações ou sejam cooperativas, para fazer frente à entrada do capital internacional na Amazônia. A gente tem uma realidade muito diferente na Amazônia brasileira do que é a realidade de todo o resto do Brasil. A sociedade lá fora não sabe de nada. Ela está desinformada do que está acontecendo. Existe um pensamento de que os indígenas estão isolados, as comunidades tradicionais
não tem contato, não é isso. Simplesmente eles querem estudar, sim, eles têm direito à saúde, sim, eles sim querem fazer uma universidade, por que não? E aí a gente pega muito assim, por que ele saiu desse meio, ele estudou e ele conseguiu entender também, né, outras áreas, ele deixou de ser índio, ele deixou de ser quilombola, sabe? Não, eles são pessoas que sim querem evoluir, querem cuidam do meio ambiente de uma outra forma, com uma outra cosmovisão, e que isso está neles. Eles podem ser educadores, psicólogos, professores, o que eles quiserem ser, mas a cosmovisão vai continuar neles, porque é cultural, porque é uma raiz muito forte. E é isso que a gente tentou passar. Eu sou dessa bacia amazônica, né? Eu venho desse planeta água, que é a Amazônia. Eu gosto dessa relação com a natureza, entendendo muito como ela reage, ela clama, né, por cuidados. Eu acho que nós estamos no caminho do começo da discussão, para poder passar para as ações. Então, eu acho que nós queremos contribuir com tudo que a gente possa, que esteja ao nosso alcance, e além, para que a gente possa reverter essa degradação da natureza. Em quase 2 décadas, o FICA deixou um legado para a cidade e para o estado de Goiás. A cidade de Goiás hoje tem cursos de cinema nas 3 universidades federais que tem aqui. Goiás hoje tem não só a cultura do cinema, mas uma nascente e forte indústria do cinema. Vários filmes apresentados. O ano passado, no Festival de Berlim, o filme Duas Irenes, do cineasta goiano, filmada em Goiás, foi premiada no Festival de Berlim. Eu nunca te vi antes. Como é que é seu nome? Madalena. Irene! Com 180 anos de história, o Cine Teatro São Joaquim foi reinaugurado para abrigar o FICA depois de 2 anos em obras. E ficou lotado para a estreia de Hugo, que conta a vida do escritor goiano Hugo de Carvalho Ramos. E agora, com essas crises de loucura, como não sabe o que Dessa fazer, vez eu vou embora. não podemos deixá-lo assim, o Hugo não é louco. É um filme independente, né? Há 5 anos nós estamos pesquisando a história de Hugo, porque até então a gente não tinha nada sobre biograficamente sobre Hugo. Quem conhece mais Hugo é dentro do campo universitário. E hoje eu estou tentando fazer justamente isso, trazer de novo à cena esse grande escritor que influenciou Guimarães Rosa, entre outros nomes da nossa literatura brasileira. Nos primeiros anos do FICA, a gente criou uma oficina de roteiro e fez o concurso nas escolas todas, e cada escola elegeu um grupo de 5 pessoas. E o Lázaro fez essa oficina. A gente fez o piloto de um filme que depois ele transformou num longa e ganhou o FICA aqui depois. E ele seguiu. Para mim, estar aqui dentro, nesse teatro, é uma emoção muito grande, porque eu comecei no FICA. Então, assim, o meu primeiro filme que eu assisti no FICA foi aqui dentro, assim. E agora voltar a esse cinema totalmente remodelado e muito mais bonito, né? Muito mais adequado, enfim, para receber todo mundo, igual todo mundo. E é muito emocionante. Eu estou muito emocionado, desculpa, eu fico assim. A cidade que virou polo de cinema ambiental faz jus à herança da poesia de Cora Coralina. Infelizmente, nossa sociedade não vê com muito bons olhos mulheres que sabem ler e gostam de livros. É uma coisa muito linda que ela diz assim: a minha vida inteira eu quebrei pedras e plantei flores. Isso é uma coisa altamente ecológica, né? Você vê que ela tem um olhar de contemplação com a natureza e dessa coisa do cosmos, né? Da beleza, do bem, né? E essa coisa do amor também, amor à natureza, amor ao próximo, né? Ter asas para voar e ver o mundo lá do alto. Eu preciso voar!
O FICA semeia novas ideias, novas atitudes, enfeitiça. Quem já está na sintonia de que é preciso fazer outra coisa, enfeitiça mesmo. Tem magia. O cinema tem magia, o audiovisual mexe nas fibras mais íntimas da gente, não é só no plano racional. Eu tive o prazer de ser jurado várias vezes, ser presidente do júri aqui. Eu saí daqui sempre enfeitiçado. Todo mundo sabe fazer um pouco. E sempre a gente busca a assinatura do filme como uma direção coletiva da Ascuri. Nunca buscar essa coisa mais individual, né? Foi para mim, inclusive, um aprendizado. Eles filmavam coisas que eu não teria intimidade nem um conhecimento das línguas para produzir. A água está bem baixa. O pessoal não está mais rezando para os donos da água, né? Não estão cuidando mais das nascentes e cada vez vai baixando o nível, menos chuva e essa falta de cuidado. Aí o agronegócio não tem essa preocupação e está cada vez mais diminuindo aí o volume de água. Gilmar Galache e a filha são da etnia terena. Ademilson, conhecido como Kiki, é Guarani Kaiowá. E foram eles que pediram que a nossa entrevista fosse gravada no meio da mata. Os três saíram de Mato Grosso do Sul para participar do Festival Internacional de Cinema Ambiental na cidade de Goiás. Bom, eu acho que ajuda a mostrar a importância da água, né, os cuidados e tudo. Mas acho que também seria bem interessante se tivesse um espaço voltado para filmes da produção indígena, né? Não assim ter somente essa ampla concorrência, assim, ter um espaço voltado também para inscrição de filmes só para indígena e que seja também uma forma de avaliação diferenciada, de premiação também diferenciada. A gente nunca ganhou prêmio. Não? Não. A gente, na verdade, em 2015, fizemos uma inscrição de 3 filmes. Um justamente era sobre a água, que era o Piraquara. No Piraquara a gente fizemos lá o filme com o rezador, porque antigamente acabou a água também em Piraquara. Aí a gente reuniu o pessoal do rezador lá. Aí ele começou a rezar para chover, para encher a água do açude lá, ensinar os jovens também. E a gente fizemos um filme lá. Lá é uma nascente, né? A nascente do Rio Apa, um dos rios muito importantes para o Rio Paraguai. E eles são os guardiões ali da cabeceira da nascente do Rio Apa, que são Guarani Kaiowá, e que moram lá e cuidam do lugar, e eles então eles têm uma relação muito forte com os donos da água. E quando ele fica magoado, quando ele for embora, a água abaixa assim, fica seca. Aí o Kaiowá Guarani, ele na aldeia Piraquara, ele reza para chover, porque o dono ele quer que escuta a rezadeira para ele mesmo. Aí ele foi lá e rezamos lá, levamos um jovem lá, aí para a água não acabar a água lá. Ako angka entah pose, sevi animal, tertaha bicho, e cada um conhece gerureu aliás. Como foi essa experiência, a sua primeira experiência aqui com o cinema, com o audiovisual? Primeiro eu aprendi a tirar foto, aí depois eu aprendi a gravar, filmar, aí eu aprendi mais com o Gilmar, que ele me ensina mais de edição. Em 2008 a gente foi para Bolívia, para La Paz, lá fazer um curso de cinema. Durante 45 dias a gente ficou numa aldeia aimara, chama Escola de Cinearte de La Paz. O diretor era o Ivan Molina, que é um quechua, que ele que ensinou a gente a fazer esse trabalho de cinema mais voltado para a questão indígena mesmo, de poucos recursos, de não ter muita grana para fazer filme, de não ter muito equipamento, e a gente sempre procurar fazer filme para fortalecimento dos povos, né? Quando voltaram para o Brasil, eles criaram a Associação Cultural de Realizadores Indígenas, Ascuri,
que forma jovens indígenas de diferentes comunidades na produção de audiovisual. E vocês têm financiamento? Como que funciona efetivamente a associação? Bom, financiamento assim específico para audiovisual a gente nunca teve. A gente faz amarrações com projetos de segurança alimentar, com projetos de meio ambiente, com projetos educacionais, e um dos argumentos que a gente usa é que o audiovisual contribui com essas questões, né? É como se fosse uma ferramenta a mais nesses processos educacional, processo de segurança alimentar. Tudo que aparece para a gente coloca o audiovisual no meio. Toda a produção da Ascuri é de autoria coletiva. Todo mundo sabe fazer um pouco. E sempre a gente busca a assinatura do filme como uma direção coletiva da Ascuri. Nunca buscar essa coisa mais individual, né? Porque não é do nosso jeito de ser e carregar essa individualidade. Eu faço mestrado, aí tem o Lattes, né? Aí você pode inscrever o filme lá como se fosse um artigo. Só que ele só aceita o filme se tiver diretor. Ele não aceita uma direção coletiva. Os filmes participam de festivais de cinema pelo mundo afora. Só depois ficam disponíveis na internet. Os projetos envolvem pessoas de diferentes nações indígenas. E um acaba aprendendo o idioma do outro. A gente preza muito pela língua nativa nos filmes, né? Ter a nossa língua, a língua do Kaiowá, sempre a gente não busca muito o português. Na aldeia, geralmente, o mais novo, ele é o menino que não quer saber de nada, assim, na comunidade. E o mais velho é aquele que ninguém quer mais saber, que já está ultrapassado. E aí fica um vazio entre esses dois mundos, aí, o mais novo e o mais velho. E o mais velho tem um saber ancestral e o mais novo consegue aprender mais fácil as novas tecnologias. Então o audiovisual acaba sendo uma ponte entre esses dois universos. E aí a gente aprende muita palavra antiga, aprende canto antigo. Gilmar e Kiki defendem que haja mais incentivos para a produção audiovisual dos indígenas. Mas acham válido também que a vida nas aldeias seja retratada por quem é de fora. Não é uma coisa assim restrita, só a gente pode fazer. Porque se a gente só a gente faz, aí vira aqueles guetos, né? E acaba que não evolui, não avança. Só que algumas produções de diretores que não são indígenas, mesmo quando bem intencionados, acabam desrespeitando aspectos da cultura e até mesmo as dores de uma comunidade. E aí, às vezes, ele pega um primeiro plano, assim, um close bem do rosto do parente que morreu na luta, assim, no caixão, assim, né? E aquilo, pra gente, é horrível, né? Ninguém vai lá filmar seu parente que morreu, né? Se fosse eu. A gente tenta fazer um outro trabalho. Eles primeiro fazem um filme, depois eles inscrevem em festival. Às vezes até mostram na aldeia ali um primeiro corte ali e tudo, mas o sentimento que a gente percebe das produtoras, dos grandes diretores é, primeiro, correr os festivais mais importantes mundo afora, depois os nacionais e com um tempo depois, ou quase às vezes nunca, a disponibilidade dele para a pessoa comum, né? E a gente tenta fazer o contrário, fazer os filmes para as pessoas comuns nos entenderem, para a sociedade em geral nos entender. Porque para a gente o que mais importa é respeitar a gente, né? Então, nos nossos filmes, a gente se apresenta, se mostra as pessoas, mostra o terreno, mostra o Guarani Kaiowá, como a gente é mesmo e como a gente quer ser visto. E essa autorrepresentação no audiovisual é um dos objetivos do projeto Vídeo nas Aldeias, idealizado pelo indigenista Vansan Carelli nos anos 80. Meu nome é Vansan, sou indigenista e comecei a fazer documentários em 86. Nesse ano, eu estava justamente realizando a primeira experiência do Vídeo nas Aldeias, que naquela época consistia em filmar os índios e mostrar imediatamente. Esse jogo de espelho ia gerando um entusiasmo e com a possibilidade de se ver na telinha, os Nambiquara começam a delirar e a gente com eles. A gente começou a participar de encontros internacionais, se dar conta
que a mídia nativa era um processo planetário, enfim, estava acontecendo em outras partes do mundo. Já tinha povos nativos, inuites, aborígenes, enfim, até indo já em faculdade de cinema. Depois de um certo tempo, então, a gente começa o desafio não só de dar a câmera, mas de fazer um projeto de formação. Foi para mim, inclusive, um aprendizado, né? Eles filmavam coisas que eu não teria intimidade nem o conhecimento das línguas, né, para produzir, né? E desde as primeiras produções dessas oficinas saíram filmes que foram premiados imediatamente, né? E todo mundo percebia que ali tinha um novo olhar, né? Vincent Carelli é reconhecido nos festivais de cinema ambiental, homenageado na Mostra Ecofalante de São Paulo e grande vencedor do FICA, com o filme Martírio, resultado das vivências nas comunidades ao longo de todos esses anos. Fui levado ao Mato Grosso do Sul em abril de 1988. O que me fascinava naquela época era o transe religioso, as grandes rezas que reuniam os índios Guarani e Kaiowá de diferentes aldeias da região. 15 anos mais tarde, o conflito no Mato Grosso do Sul se agravou e tomou conta do noticiário nacional. 14 fazendas foram invadidas. Eles tocaram fogo nas casas e expulsaram cerca de 30 índios que moram na aldeia. Assassinatos bárbaros se sucedem. A mídia trata os índios como invasores e o lobby ruralista no Congresso Nacional ameaça seus direitos. Martírio faz parte de uma trilogia. Veio depois de Corumbiara, que narra o massacre dos índios isolados. Você que é o cinegrafista, né? Sim. Como é que é seu nome? Vicente Carelli. O próximo, em fase de finalização, será Adeus, Capitão. Agora eu estou fazendo alguns filmes sobre casos graves de genocídio e tal, mas eu nunca me interessei especificamente, ao contrário, eu sempre preferi fazer filmes sobre coisas para cima, não é? Experiências positivas e para inspirar outros povos. Eu acho que, quer dizer, é importante fazer o Brasil descobrir a riqueza que ele desconhece. É uma militância mais pela sedução do que pela confrontação política. Pela arte, eu acho que a gente tem um poder maior, né, de surpreender, né, de sensibilizar, e eu acho que a gente, nesse sentido, a gente tem que investir na educação, na formação dos jovens, né, e o audiovisual é especial para isso. Os filmes também ajudam a preservar tradições que estão se perdendo nas aldeias. Quando você mostra o vídeo na aldeia, o mais velho, ele gosta de ver no vídeo lá. Não, olha isso, vamos fazer de novo, anima, assim, chama mais a atenção dos jovens. Conforme eles vão melhorando também a parte técnica, esses filmes vão se tornar mais, né, mais fortes e mais relevantes, né? Eu acho que ninguém melhor do que os próprios indígenas para contar suas próprias histórias, né, para registrar as suas tradições com o olhar deles, né, não com o olhar do homem branco, um olhar antropológico. João Amorim, que trabalha com cinema ambiental desde o ano 2000, acredita que o diálogo com os indígenas é fundamental. Eu acho que a gente tem que ter, primeiramente, estar aberto para escutar as pessoas, né? E aí fazer uma construção que seja uma construção coletiva. Você mostrar o que é importante para o que você está fazendo para a sua obra, mas também uma coisa que eles acham pertinente. Eu acho que tem várias lições, né, de sobrevivência, de
não só de sobrevivência, mas realmente, né, de como viver em harmonia com a natureza, que os povos tradicionais, que a gente tem muito a aprender com os povos tradicionais, né? Afinal de contas, eles viveram aqui por milênios sem energia elétrica, sem comida processada, sem automóvel, sem petróleo, né? E viveram muito bem, né? Com tradições muito ricas, né? Com uma cosmologia muito diversa, né? Diversos povos. A associação do cinema indígena com o cinema ambiental é que, na questão ambiental, a questão dos povos nativos é uma questão central no sentido que se reconhece cada vez mais, né, que eles são um ponto de referência para a gente se repensar na relação com a mãe natureza. Todos os conflitos com a sociedade nacional se dão em torno da disputa por recursos naturais, florestas, espaços, minério, recursos hídricos. João Amorim deixou para trás os filmes comerciais e a publicidade. Agora, só faz projetos nos quais acredita e que tenham potencial para a transformação da sociedade. Uma das suas produções mais recentes é o Manual da Sobrevivência para o Século XXI, uma série de 13 episódios sobre a sustentabilidade. Como no reality show, o ator Marcos Palmeira busca soluções para um planeta em colapso. No primeiro episódio é um episódio de introdução, né, que fala muito das culturas tradicionais, que é Entre Dois Mundos, fala dos Calunga, dos Pataxó, desses povos que vivem entre, né, o Ocidente e o tradicional, de como que eles viviam antes do contato com o homem branco. E aí depois, cada outro episódio tem uma temática focada, por exemplo, na questão da água, a questão de produção de alimentos de forma orgânica, através de agrofloresta, a geração de energia também de forma ecológica, lidar com os nossos resíduos, tanto orgânico quanto os resíduos sólidos, né? Como que se lida, como que isso vem acontecendo no Brasil, quais são as iniciativas bacanas que acontecem no Brasil nesse sentido. João Amorim é o representante no país de Sésamo, um programa infantil veiculado na TV Brasil, que, entre outras questões, fala do meio ambiente. A alegria é agora, é só chegar pra brincar. O que eu busco fazer agora, depois de muitos anos fazendo, né, cinema ambiental, é fazer com que, em primeiro lugar, esse cinema, esses programas sejam divertidos, né? E aí ele pode ter uma temática ambiental, uma temática social, mas ele tem que ser entretenimento, senão as pessoas que não vão assistir, se for uma coisa chata, só quem vai assistir são os ambientalistas que já estão convertidos. Vem todo mundo pra cá. Nosso grande desafio na produção audiovisual e, na verdade, na produção para redes sociais de uma forma geral, é justamente tentar entender esse comportamento das pessoas para que a gente tente conectar a nossa causa com a vida das pessoas e de uma forma trazer as pessoas um pouco mais para o nosso lado. Bom, agora a gente vai fazer tofu mexido com couve. Essa receita é muito legal. E uso o meu programa como essa ferramenta, que eu falei, que a alimentação é uma ferramenta, né, de transformação, uma ferramenta política, econômica, social, cultural, de saúde também. Os drones são as novas ferramentas do WWF Brasil para proteger a biodiversidade na Amazônia. O equipamento chega onde os olhos não alcançam e ajuda na fiscalização, no mapeamento de espécies e monitoramento de áreas degradadas. As imagens também podem ser usadas para conquistar adeptos para a causa ambiental. Esse projeto ele iria percorrer os rios da Amazônia, monitorando botos pela Amazônia. Então,
utilizando as imagens de drone, que são sensacionais, com os botos, que são uma das espécies mais emblemáticas da Amazônia, a gente identificou que seria uma super oportunidade da gente tentar mostrar um pouco mais de como seria o dia a dia de um trabalho de campo, que a princípio poderia ser chato, e como a gente poderia transformar esse projeto, esse trabalho, em algo com um apelo para a sociedade. As imagens registradas pelos ecodrones deram origem a uma série de 5 vídeos para a internet. E a gente percebeu que teve mais de 1 milhão de acessos, nem de acesso, de alcance mesmo, né? E de engajamento, as pessoas compartilharam, comentaram, e foi muito legal. Compatibilizar 2 métodos muito diferentes, que é a observação humana com um vídeo sendo gravado, é um desafio. O drone consegue detectar os botos e é muito diferente do que olhos treinados conseguem. Nosso grande desafio na produção audiovisual e, na verdade, na produção para redes sociais de uma forma geral, é justamente tentar entender esse comportamento das pessoas para que a gente tente conectar a nossa causa com a vida das pessoas e de uma forma trazer as pessoas um pouco mais para o nosso lado, para que elas possam de repente se tornar voluntárias num projeto ou assinar petições de alguma forma, ou inclusive contribuir também financeiramente. Eu levanto para o cantar do João de Barro, 5 horas da manhã, que ele acorda nós. O que as redes sociais nos mostram é que os vídeos, eles são o presente e o futuro. Um ponto-chave é a gente saber como a gente se aproximar dessas pessoas. Porque o meio ambiente, ele é difícil de comunicar. A gente tem tentado humanizar as nossas histórias, para que elas sintam de fato o que as pessoas da Amazônia, no caso, que é o que eu trabalho, estão passando, estão vivendo, e como elas estão de fato contribuindo para com o nosso trabalho e de conservação do planeta. Olha, é muito lindo quando vem amanhecendo o dia, né? Nas noites de lua, quando a lua está se sentando já para a madrugadinha, que os animais começam a cantar na floresta. É muito lindo. No projeto Somos Amazônia, os vídeos informam sobre a realidade da região amazônica a partir das histórias de pessoas que ajudam a preservar o bioma. São documentários em que as pessoas mostram a perspectiva delas em relação à realidade. A gente não se coloca, a gente não se intromete na forma da produção, porque a gente quer que realmente as pessoas vejam algo real. A gente escolheu alguns seringueiros, pescadores, para que eles mostrassem um pouco da melhoria da qualidade de vida que ela teve a partir de um projeto que a gente fez em parceria. Meu nome é Raimundo Mendes de Barros e sou conhecido popularmente aqui na região por Raimundão. Sou Maracanã. Maracanã. O Raimundão, ele é um líder comunitário muito conhecido lá em Rio Branco. Ele, na verdade, ele mora na Resex Chico Mendes, que é uma reserva extrativista e que a gente tem trabalhos muito fortes lá dentro. Então, a gente quis mostrar como é que era a vida de um líder comunitário lá dentro. O Raimundão é um ícone lá, é um cara super engraçado. A gente tentou utilizar, inclusive, o humor dele. Ele contou causos, histórias. Eita, árvore bonita, sacupemudo, isso é um jitozão muito bonito. As chuvas que se formam aqui vão chover no resto do Brasil inteiro. O WWF também pegou carona no sucesso youtubers para chamar a atenção para os problemas ambientais. Daqui da Amazônia. E tem uns remedinhos que você toma que são feitos com as florzinhas aqui da Amazônia. A questão foi, a gente queria aproximar as pessoas da Amazônia. E a gente entendeu que youtubers e influenciadores digitais poderiam fazer isso. E a gente queria proporcionar uma experiência para uma influenciadora digital, que no caso a gente escolheu a Juju, que é a Júlia Tolesano. A gente escolheu ela muito porque ela tem causas e missões de vida que também se assemelham ao WWF. E aí eles falaram, vem ver. E aí eu falei, me chama que eu vou. E a gente ficou uma semana viajando pela Amazônia, ela adorou, foi divertidíssimo, ela é uma pessoa divertidíssima e o resultado foi muito legal. Então aprendemos que tem lá uma seringueira e aí tem lá um seringueiro e aí o seringueiro tira o látex da seringueira e aí coisas como camisinha e tênis
aparecem na nossa casa. E para isso continuar acontecendo de forma saudável e feliz, a floresta tem que ficar de pé. É tipo estimular uma relação sustentável com a floresta, que você não precisa cortar a floresta, você pode viver com ela, usufruindo o que ela te dá, mas de um jeito que você não mata ela para ter aquilo. Os 2 vídeos devem ter dado quase 2 milhões de acessos, então assim, foi muito maior do que qualquer vídeo que a gente fez já na casa com esse número de acessos, então foi muito legal. A Amazônia tem 7 milhões e uns quebradinhos de quilômetros quadrados. Sabe o que isso significa? Que dá para enfiar 14 Franças aqui na Amazônia. Você já deve ter ouvido falar no Cerrado. Mas será que você conhece o Cerrado? As animações também dão um recado. Esta fala sobre o Cerrado, sua importância, característica e as ameaças que pairam sobre o bioma. A gente tem tentado algumas parcerias com empresas que possam, companhias aéreas, que de repente possam querer passar esse conteúdo durante a subida do voo, né? Ou então a gente já tentou e tem tentado, na verdade, algumas parcerias com cinemas também que possam de repente passar alguns desses conteúdos. São curtos, no trailer, um pouco antes do filme começar. Ao longo da história, a humanidade usou sua inventividade para encontrar soluções e criar novos métodos de construção de acordo com as necessidades de sua época. Adoro assistir a documentários, adoro assistir, principalmente documentários, né, que falam sobre, enfim, a questão ambiental, aquecimento global, a questão do consumo excessivo de carne, uma dieta baseada em proteína animal e a forma como isso impacta, né, na nossa saúde, no meio ambiente, a maneira como os produtos ultraprocessados e com aditivos químicos e industrializados têm um impacto negativo na nossa saúde. O maior impacto dos alimentos industrializados na nossa sociedade é o afastamento do homem da natureza, né? A gente vê hoje crianças achando que o leite vem da prateleira do supermercado. Que pena. Chefe de cozinha natural, Bela Gil tem público cativo na televisão e nas redes sociais. Em seus programas, mais do que ensinar receitas, ela divulga atitudes sustentáveis por meio da alimentação saudável. E uso o meu programa como essa ferramenta, que eu falei, que a alimentação é uma ferramenta, né, de transformação, uma ferramenta política, econômica, social, cultural, de saúde também, ambiental. Então, uso a culinária como um meio de, né, fisgar a atenção das pessoas, porque elas amam o programa de culinária, eu também amo cozinhar. Bom, agora a gente vai fazer tofu mexido com couve. Essa receita é muito legal. Oi pessoal, hoje a gente está fazendo mais uma marmita do JP. Eu acho que quando a gente começa a prestar atenção naquilo que a gente está comendo, quando a gente busca uma alimentação mais natural, mais saudável, a gente começa a se questionar todas as nossas outras formas de consumo, né? Não só a comida e a alimentação, mas a maneira como a gente se veste, a maneira como a gente educa os nossos filhos, a maneira como, enfim, a gente se comporta no mundo, né? Então, eu tento dividir isso com um número maior de pessoas, tento inspirá-las, mostrar que dá pra gente viver bem de uma maneira mais harmônica e sustentável com a natureza, né? O que a gente consegue observar é um consórcio de alho poró, de pimentão, e aqui tem o eucalipto, que é uma árvore que vai crescer muito rápido, mas que não vai prejudicar o crescimento do alho poró e do pimentão, que a gente vai colher eles bem antes. Até tá dando já aqui, ó, o pimentãozinho, tá cheio de florzinha. A agrofloresta é um sistema de plantio abundante, onde tem vários tipos de espécies arbóreas, frutíferas, verduras e hortaliças. Como o próprio nome já diz, é um plantio que a gente busca imitar a floresta, só que também trazendo elementos da agricultura.
Então aqui a gente tem um início de uma agrofloresta super nova, né? Tem 9 meses essa agrofloresta e ela se iniciou com o mutirão do Lago Oeste. É isso aí. Pode tirar. E são em média 25 pessoas, 20 que vão por mutirão. A gente tem um grupo de agrofloresta no WhatsApp e nesse grupo de agrofloresta a gente combina geralmente a média de 15 em 15 dias um mutirão na chácara de alguém. Então aqui que era só braquiária, a gente preparou a terra, tirou a braquiária, afofou, adubou e aí quando essas pessoas chegaram, elas ajudaram um trabalho que a gente demoraria talvez dias para fazer, foi feito em uma manhã. A Conchita e o Luiz, que moram na Rua 11, eles trabalham com essa questão de audiovisual e trouxeram essa ideia para a comunidade, né, de estar registrando, documentando, e eles criaram um canal no YouTube, que é a TV Lago Oeste. Eu vi muita gente falando, cada vez que a gente faz um mutirão, a gente conhece pessoas novas que têm interesse pela terra, pela natureza, né? E todo mutirão que acontece, eles registram e editam e colocam lá, fica super legal, porque cada mutirão tem um foco diferente, né? Pode ser de plantio, de iniciar um plantio, quando já tem um plantio iniciado pode ser de colheita, né? Ou pode ser de manejo. Devagar, que eu vou junto. No mutirão agroflorestal, um amigo nosso, que é parceiro nosso da Barulab e tal, o William, né, estava conosco, a gente está sempre participando dos mutirões, ele começou a filmar com o celular dele e falar, gente, vamos criar vamos fazer filmes, né, vamos, né, criar esse espaço em que a comunidade pode se expressar. Porque aqui tem muita gente que produz orgânico, tem muita gente que produz, que faz, que planta, né, que quer vender suas coisas, que quer mostrar o que está fazendo, e o próprio movimento do mutirão que estava se multiplicando, né? TV Lago Oeste está lá disponível, quem quiser acessa e vê tudo o que está acontecendo aqui no Lago Oeste de bom, né? Desde produção artesanal de cerveja, produção de geleias, produção de frutas orgânicas, plantio de ervas, cursos, né? Cursos que estão acontecendo aqui na área de cursos de produção orgânica, de jardinagem, quer dizer, tudo isso é a comunidade se movimentando, quer dizer, a TV, na verdade, ela é uma janela para mostrar o que a comunidade Lago Oeste, né, está fazendo, né? Hoje tem um cineclube que vai ser justamente voltado para crianças e adultos, onde vão ser passados curtas-metragens de filmes relacionados à educação ambiental, né, a esse cuidado da sustentabilidade, mas com desenhos animados, enfim, uma linguagem que a criança possa entender essa mensagem, né, mas através do filme, assim. É uma ferramenta, hoje em dia, né, que leva para pessoas de outro país podem assistir, né, o canal do YouTube. Pensar no cineclube foi uma maneira de juntar a questão do cinema, que é uma arte tão transformadora que faz com que as pessoas pensem, reflitam, né? Juntar isso com a questão do cuidado com as próprias pessoas e com o meio ambiente que nos cerca. Sou morador recente, né, do Lago Oeste, tem mais ou menos uns 2 meses que eu tô aqui e eu tô adorando. A iniciativa é excelente porque me coloca em contato com a comunidade, com as pessoas
que estão trabalhando para que a comunidade cresça, né, de uma maneira sustentável e bem bonita, assim. Tem a temática do lixo, a gente tem a temática da água, a gente tem a temática de maneiras de cultivo que melhorem o solo e a água, como a permacultura, a agrofloresta. O consumo excessivo também é uma temática, os resíduos que você gera, que você vai poluir o meio ambiente, né? E a gente tem tido uma resposta muito boa da comunidade. Eu tô achando legal e eu quero assistir o filme e eu trouxe meus amigos. O que você faz em relação ao meio ambiente na sua casa? Eu aguo as plantas, ajudo meu pai no viveiro. Dinossauro Rex. Era uma vez um dinossauro Rex. Quando ele estava com fome, ele comia todos os bichos. Eles têm contato com o cinema comercial, né, de muito apelo industrial, então ter uma temática diferente que possa colocar eles em contato com isso é excelente. Realmente é fantástico. A geração de lixo não consumindo produtos desnecessários. Recicle. Você também pode ajudar a separar os papéis. Porque o Cineclube, ele é isso, ele é, na verdade, um momento em que as pessoas assistem juntas, elas vibram, elas pensam juntas, elas sentem juntas, né? E elas depois, elas comentam juntas aquilo que elas viram, elas partilham, elas trocam. Então isso cria um sentido de unidade, de comunidade, está resgatando o sentido de comunidade das pessoas aqui do Lago Oeste, né? Então, assim, eu acho que o Cineclube, a questão da TV Lago Oeste, as feiras que a gente vem organizando, os mutirões agroflorestais, tudo isso é o sentido, na verdade, de uma comunidade que está se fortalecendo, né? Quando a gente conhece a natureza, a gente se reconhece na natureza, é muito mais difícil a gente fazer mal a ela, né? Então a gente cuida da água, a gente cuida da terra, a gente cuida do ar, a gente quer ter uma vida mais natural. O que está sendo ameaçado agora é a nossa espécie, né? O planeta, ele vai se regenerar, né, de uma forma ou de outra, né? A questão é se a gente vai ter a capacidade de se alinhar, né, de forma consciente, com uma forma mais sustentável de se viver no planeta. Nosso comportamento é anormal. Nós temos que criar um novo normal. Esse novo normal, ele diz respeito ao meio ambiente, ele diz respeito às questões sociais, de convívio. A afirmação da cultura de um povo e de todos os povos constituem reservas estratégicas da humanidade. As culturas dos povos significam uma determinada maneira de pensar, uma determinada maneira de agir, e nós não sabemos que desafios aguarda a humanidade ao longo das décadas e dos séculos.